E aí, já parou para pensar por que a sua internet pode ser super rápida e é de alguém que mora no interior ou até em outro bairro nem tanto? Hoje, a gente vai desvendar a tecnologia que move o nosso mundo digital e entender essa verdadeira batalha entre fibra, rádio e satélite para conectar cada cantinho do planeta. Vamos nessa! Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o problema, essa tal de divisão digital. Depois, vamos conhecer os competidores que tentam resolver isso. Aí a gente coloca eles cara a cara, num confronto tecnológico, vemos como eles se saem em cenários reais, na cidade e no campo, e, para fechar, damos uma espiada no que o futuro nos reserva. Bom, para começar, a gente precisa encarar o problema de frente, a grande divisão digital. Isso não é só sobre ter ou não ter internet, sabe? É sobre a diferença gigantesca na qualidade dessa conexão. Isso acaba criando, na prática, uma baita desigualdade no mundo de hoje. Pois é, essa é a grande questão, né? A resposta está na geografia, na economia e principalmente na tecnologia que está disponível em cada lugar. Onde uma pessoa mora define o tipo de conexão que chega até ela, e os números mostram um contraste que, olha, é bem impressionante. Se a gente olhar para as cidades brasileiras, o cenário é muito bom. Dados da Anatel mostram que 92% das áreas urbanas já têm acesso à internet de alta velocidade. Esse é o nosso ponto de partida, sabe? É o padrão do que é possível fazer, onde tem muita gente junta. Agora, segura aí, porque essa é a outra face da moeda. Nas zonas rurais, esse número despenca, cai para apenas 45%. É menos da metade. Essa diferença brutal é o que a gente chama de divisão digital. E é exatamente esse abismo que a tecnologia de hoje está correndo para fechar. Então, quem são os heróis nessa história toda? Vamos conhecer agora os 3 principais competidores nessa corrida: fibra óptica, internet via rádio e internet via satélite. Cada um, claro, com suas próprias armas e estratégias. A fibra óptica, bom, ela é a campeã de velocidade e confiança. Pensa nela como se fosse a super rodovia da internet, sabe? Como ela transmite dados na velocidade da luz, ela é a espinha dorsal de tudo que é moderno, essencial para qualquer coisa que exija o máximo de performance. Aí vem a internet via rádio, que é a solução mais versátil. Como ela não precisa de cabo chegando até a sua casa, ela se torna a escolha perfeita para cobrir regiões onde passar fibra seria muito caro ou até impossível. É tipo uma ponte sem fio que leva a conexão para longe dos grandes centros. E por último, mas não menos importante, o satélite. Essa é a solução definitiva para os lugares mais isolados do planeta. Se não chega cabo, se não chega a torre de rádio, o satélite chega, mandando sinal direto lá do céu. É a tecnologia que garante que, de fato, ninguém precise ficar totalmente offline. Beleza, agora que a gente já conhece os jogadores, está na hora do confronto direto. Vamos mergulhar nos dados e comparar o desempenho de cada tecnologia em pontos essenciais, como velocidade, latência e, claro, o custo. Mas, antes de olhar a tabela, é super importante a gente alinhar 2 conceitos aqui. Velocidade, ou largura de banda, é como se fosse o número de pistas numa estrada. Já a latência é o tempo que você leva para ir e voltar nessa estrada. Você pode ter uma estrada com 10 pistas, mas se a viagem for muito longa, a experiência para um game ou uma videochamada vai ser péssima. Agora olha só que interessante os números. Fica muito claro que existem trocas. A fibra simplesmente domina em velocidade e latência, é outro nível. Mas, claro, tem o custo de implementação mais alto. O rádio aparece como um ótimo equilíbrio entre os mundos. E o satélite, bom, ele tem o menor custo para começar, mas sacrifica bastante a latência. A grande lição aqui é: não existe a melhor tecnologia, existe a mais adequada para cada situação. E esse gráfico aqui, nossa, ele deixa o ponto da latência muito, mas muito visual. Olha a diferença de tamanho das barras. A latência da fibra é praticamente instantânea. A do rádio é ótima para quase tudo. Agora, a do satélite geoestacionário, por causa da distância gigantesca que o sinal precisa viajar, ela é centenas de vezes maior. Na prática, isso é que lhe traz o chato em chamada de vídeo ou aquela frustração em jogo online. Mas a tecnologia não para, né? A internet via rádio, por exemplo, está cada vez mais inteligente. Tecnologias como o beamforming usam uma lógica simples, mas genial. Em vez de espalhar o sinal para todo lado, ele foca na direção do seu aparelho. A analogia da mangueira é perfeita. O sinal fica mais forte, mais estável e vai mais longe. Ok, já vimos a teoria. Agora vamos ver como isso funciona na prática, no mundo real, porque a melhor tecnologia, no fim das contas, depende totalmente do cenário. Vamos analisar 2 casos bem diferentes: um centro empresarial em São Paulo e um agronegócio lá no Mato Grosso.
Primeiro, vamos para o coração financeiro do Brasil. Imagina só, dezenas de empresas operando no mesmo prédio. A demanda ali é por velocidade máxima e, talvez mais importante ainda, por uma confiança quase absoluta. Um segundo offline pode significar um prejuízo enorme. E olha que inteligente a solução que encontraram. Eles não escolheram uma coisa só. Usaram a fibra ótica de altíssima velocidade como a conexão principal e, para garantir que nada, absolutamente nada pare, instalaram links de rádio como backup. O resultado? Uma estabilidade de 99,98%. Isso mostra que, mesmo na cidade, a chave é combinar as tecnologias. Agora, a gente viaja por um cenário completamente diferente. Uma cooperativa agrícola no Mato Grosso, com fazendas e silos espalhados por uma área gigantesca. Aqui, o desafio não é só ter velocidade, é simplesmente conseguir conectar lugares que estão a quilômetros de qualquer infraestrutura. A combinação aqui foi outra. Rádio de longo alcance para conectar as unidades mais próximas e para aquelas fazendas bem remotas, a solução foi o satélite de baixa órbita, que tem uma latência bem melhor que o tradicional. O impacto foi direto na produtividade. Uma redução de 40% no tempo que levava para enviar os dados da operação. É muita coisa. Esses exemplos mostram onde a gente está hoje, mas a história da conectividade é uma de aceleração constante. Então, vamos dar um passinho rápido para trás na história, só para a gente ter uma ideia do quão longe a gente já chegou e para onde estamos indo. Pensa nisso, ó. Em 1852, a primeira linha de telégrafo do Brasil foi uma revolução. O rádio chegou em 1923. A internet para o povão mesmo, só nos anos 90. O ritmo da inovação é exponencial. E hoje a gente já está vivendo na era do 5G, que promete mudar as regras do jogo de novo. E o que vem por aí? Bom, se prepara. O 5G não é só para o celular. Ele vai permitir acesso de internet fixa sem fio com velocidade de fibra. A própria fibra continua evoluindo. E a inteligência artificial vai começar a gerenciar as redes, escolhendo sozinha qual é o melhor caminho para os nossos dados, seja por fibra, rádio ou satélite. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Essa disputa entre fibra, rádio e satélite, no fundo, não é só sobre tecnologia, é sobre eliminar barreiras. Conforme a distância física vai se tornando cada vez menos importante para a gente se comunicar, a verdadeira questão é como isso vai transformar não só os negócios e a economia, mas a própria natureza da conexão humana.